presente neste lugar. Vamos nos pôr de pé, vamos fazer um clamor em favor da nossa líder, irmã Gilmara, já convidando a cantora também para vir louvar o Senhor. E nós vamos orar, porque você vai abençoar a obra com a sua fé. Ore pela Gilmara, que ela teve que se retirar. E nós iremos já também orar com a oferta. Amém? Quero aproveitar meu momento e quero agradecer a cada irmã que nos recebe na congregação, os pastores que nos recebem com tanto carinho, nosso presidente que abriu esse espaço para nós, mulheres, fazer a obra de Deus. Já vai fazer 15 anos que eu estou aqui ajudando a minha presidente, irmã Leite, irmã Cristina. E eu digo diante da igreja, diante dos meus pastores, que nunca houve um momento de nós termos um pequeno assim, uma contenda, não concordar. Muitas vezes eu não podia estar nas reuniões e eu dizia para o irmão Neide, irmã Cristina, pode resolver que eu assino, não tem problema. Nunca houve. Nesses anos, e cada igreja que nós chegamos, nós somos bem recebidas pelos nossos pastores, nossos líderes. Tenho passado por várias congregações e até aqui o Senhor cuidou de cada um de nós. Então nessa noite eu quero aproveitar e adorar o Senhor por estar com vocês esses anos. Não sei daqui para frente, o Senhor é que sabe, mas foi bom estar trabalhando na Badeguá. Eu sempre digo que quem vem trabalhar para a Badeguá sai abençoado. Eu digo de coração, Deus tem me abençoado muito. Que Deus abençoe, pastores, pelos carinhos de vocês. Vamos orar, nossa cantora já se aproxima e você interceda pela Gilmara. Tivemos um jejum na Vila Barros que eu não esqueci. A presença de Deus ali, pastor, foi tão forte que o meu filho chegou para buscar o seu filhinho e ele estava precisando de uma palavra. E Deus falou com ele tremendamente, ele saiu dali transformado. Então, irmãos, Deus tem cuidado da nossa família, amém? Você faz a obra e Jesus cuida de cada um deles. Vamos orar pela Gilmara e pela oferta, né? Querido Deus e Pai, te adoro, te louvo, porque até aqui tu tem nos ajudado. Obrigada, Senhor, porque tu tens sido conosco nesse trabalho tão gigantesco da Badeguá. Senhor, pela vida da nossa presidente, pela vida de cada uma das coordenadoras, pela vida de cada pastor, Senhor. E agora oramos pela Gilmara, uma das coordenadoras, Senhor. Cuida da tua filha ali, vá com ela, meu Senhor, e abençoe o teu povo neste lugar. Abençoa, Senhor, ricamente, e dê a vitória a cada ofertante, no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Agora abençoe a obra com a sua oferta. Sabe o nome do Senhor. Nas minhas orações eu tenho pedido para ser como a irmã Neide. Eu lembro que quando eu era criança, eu passava ali na porta da casa dela, às 5 horas da manhã, ela estava ali regando as plantas. Uma pessoa organizada, né? E ela sempre nos ensinando que a gente tem que deixar o nosso lar organizado para fazer a obra do Senhor. Eu lembro disso, irmã Neide. Eu louvo ao Senhor pela sua vida, louvo ao Senhor pela vida do pastor Américo. Eu não sei se ele lembra de mim, o Jardim Cedro era muito criança. Mas eu sou fruto da oração de cada um de vocês. Agradeço também ao pastor Clementino. Deus abençoe o pastor Marcos. Deus abençoe esta igreja maravilhosa. O Jardim Célia também, algumas irmãs estão aí. O lugar onde eu cresci, onde eu aprendi do Senhor. Amém? Vamos louvar ao Senhor, mas temos que ser fiel ao Senhor. Fiel a Ele, fiel em tudo. Não importa o que nós estejamos passando, as dificuldades, mas nós temos que ser fiel ao Senhor.
Não é só de boca, não é só de falar, ele já agiu. Amém? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus nessa noite. Exalte esse Deus, ele é lindo, ele é maravilhoso. Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo pra adorar outro rei. Nosso louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Deus. Os
Paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs. Quantos estão felizes com Jesus aqui nessa noite? Nós vamos ouvir a palavra de Deus, mas antes eu quero aqui dar dois avisos importantíssimos. Presta muita atenção. Nós temos hoje, na saída da nossa igreja principal, do lado direito ali, nós temos a nossa livraria e hoje estará em promoção a Bíblia comemorativa da inauguração da nossa igreja, que foi em 2018. Nós temos aqui um encarte com a história da igreja, nós temos aqui uma declaração de fé da nossa igreja com 16 itens na declaração de fé, e sem contar que ela é pela editora Thomas Nelson, uma das maiores editoras do mundo. Então é de muita qualidade esta Bíblia aqui. Além disso, nós temos um livro de biografia do nosso pastor presidente, pastor Clementino de Oliveira Barbosa, né? Os Chamados de Deus. Aqui nós temos aqui a história deste homem de Deus, que já tem muita experiência no ministério. Só aqui em Guarulhos está há 26 anos, dirigiu inúmeras igrejas. Lá na Debras, ele esteve durante 22 anos como vice-presidente do pastor Lupércio, né, que foi o que construiu aquela igreja que temos na Celso Garcia hoje, aquele grande templo. Então é um homem de muita experiência. Então esses dois, a Bíblia e o livro, está saindo por apenas R$30, os dois. Não é 30 cada um, é 30 os dois. Então na saída você passa lá na livraria do lado direito e corre para que você possa adquirir esse material de muita qualidade. Você pode guardar de lembrança, você pode dar de presente, enfim, né? Mas é uma oferta imperdível. O pastor Alberto estará lá para te atender. Uma outra vez importante, olha aí para mim, quando terminar o culto, você desce no piso imediatamente inferior, lá tem a cantina. Você passando na cantina, você estará ajudando a assistência social. Quantos querem ouvir a voz de Deus nessa noite pela pregação da palavra? Quantos creem que Ele vai falar? Então vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração. Já quero chamar aqui o pastor Tiago Lúcio, que irá pregar a palavra de Deus nesta noite. O pastor Tiago Lúcio é do campo ali de Vila Alpina, cujo pastor presidente, o pastor Antônio Larentes, que é muito amigo do pastor Clementino, né? Também um homem de Deus, que há muitos anos está no campo. E hoje nós temos a alegria de receber aqui o pastor Tiago Lúcio para pregar a palavra de Deus. Então levante a sua mão juntamente comigo, vamos apresentá-lo em oração para que Deus possa falar diretamente naquilo que nós precisamos ouvir nesta noite, amém? Senhor, nós queremos nesta hora, Senhor, apresentar o teu servo, o pastor Tiago, Senhor, que irá pregar a tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, pedimos que tu possas usá-lo, Senhor, que o teu Espírito Santo possa fazê-lo recordar de tudo aquilo que ele leu, Senhor, de tudo aquilo que ele estudou, de tudo aquilo que ele preparou, Senhor, e possa, Senhor, usá-lo, Senhor, de uma maneira maravilhosa para falar com a tua igreja. Que haja liberdade nesta noite no teu Espírito Santo. Venha restaurar a tua igreja, venha renovar, Senhor, o teu povo. Nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Pastor Tiago, por favor. Recebam a paz, Senhor Jesus. Amém. Louvado e agradecido ao nome do nosso Deus, nos concede o privilégio de estarmos aqui com os amados nesta noite, para simplesmente adorar aquele que vive e reina, o nosso Senhor. Ele é digno do nosso melhor louvor, da nossa melhor adoração. Então fiquem tranquilos que durante a ministração não ouvirão o irmão Tiago dizendo: fala para o teu irmão, levanta a mão, abaixa a mão, diga isso, fala aquilo. Amados, rapidamente, o autor desconhecido aos Hebreus capítulo 4 verso 12, ele vai sintetizar a palavra e vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva, não é isso? E eficaz, e mais penetrante que espada alguma de dois gumes, porque penetra até a divisão da alma, espírito, juntas e medulas, tricotomia do ser humano. Concordem comigo ou não, se a palavra que é viva e eficaz não tiver o poder de fazer você nesta noite enxergar a Deus de uma maneira a glorificar o nome dele, eu creio que não é o irmão Tiago dizendo: fale com o teu irmão, levanta a mão, abaixa a mão. Se eu não der vazão ao poder da palavra, nada mais falar comigo nesta noite. Então meu único convite
convite é que você fique atento ao que Deus tem para nós nesta noite, porque não o irmão Tiago por ele mesmo, mas a palavra que é viva e eficaz, ela tem poder de atuar sobre as nossas vidas nesta noite e operar milagres. Não estou falando de coisas superficiais, estou falando de milagre, e Ele é poderoso para operar milagres em nossas vidas. Pastor Clementino, um prazer conhecer o senhor, fico grato pela receptividade. Nossa irmã Noemi, que sempre disponível a qualquer situação. Deus abençoe as nossas irmãs, irmão Neide, irmã Cristina, irmã Edna, que Deus possa abençoar o trabalho. Esse é o fruto de oração, de trabalho, de jejum, e que o Senhor possa abençoar a vida de cada uma dessas amadas irmãs que têm se dedicado à obra de Deus e à recompensa do Senhor para cada uma de vocês que tem se empenhado na obra do Senhor. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, verso de número 13. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, verso de número 13, que nos diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Vamos repetir este versículo do 3, em uma só voz de triunfo. 1, 2, 3. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Podeis nos assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. A carta de Paulo aos irmãos em Éfeso é uma carta que ela vai fazer um compilado de diversas situações, mas o interessante é que todas as cartas que foram endereçadas às igrejas, elas tinham para cumprir uma função e a necessidade de ser atendida a necessidade de cada uma dessas igrejas. Havia em Éfeso, mesmo sendo eles um povo já alcançado pelo poder da palavra de Deus, a igreja em Éfeso era composta por cristãos judeus e por cristãos gentios, e havia uma certa diferenciação entre os irmãos. Então Paulo, a priori, escreve essa carta pela necessidade de que toda a igreja entendesse que é um corpo, que é unido, que não há divisão, que não há privilégios, que não tem hierarquias dentro do corpo. Cada um simplesmente cumpre a sua função para que o organismo como um todo continue caminhando, continue funcionando. E Paulo então ele vai começar a iniciar essa carta falando sobre as bênçãos de Cristo, e já de início ele vai liberar uma palavra e vai dizer por que é que nós somos abençoados e onde é que ele nos abençoa. Ele vai começar dizendo e nos informando que as bênçãos de Deus, elas são derivadas das regiões celestiais, que tudo aquilo que nós desfrutamos aqui na terra é estendido da morada do Altíssimo até as nossas vidas. Ele continua dizendo, e agora ele vai fazer uma oração em prol aos irmãos de Éfeso. Ele no capítulo 2, ele vai explicar o que é ter uma nova vida em Cristo Jesus. Ele vai explicar qual é o meio da salvação, que não são atitudes nossas que nos levam a sermos salvos. Aí ele vai explicar no capítulo 2, verso 8, dizendo que nós só seremos e somos salvos por um presente dado pelo próprio Deus. Aí ele vai dizer, pela graça, que é presente de Deus, sois salvos. E o meio da salvação é algo que não é proveniente também de nós. Nós somos tão pequenos, irmãos, que nem condição para segurar um presente dado por Deus nós temos. Então Deus providencia o presente, mas Ele providencia também um meio que nós podemos segurar esse presente. Que meio é esse? Uma palavrinha chamada fé. Aí Paulo vai dizer que pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não provém de vós, é dom de Deus. É por isso que nós entendemos que para Roma, no canto, no hino de adoração, ele vai chamar as riquezas e as profundidades para que toda a igreja entendesse
receber este amor imerecido de Deus. Aí Paulo vai dizer: ó profundidade das riquezas, tanto da ciência como da sabedoria de Deus. Como insondáveis são os seus caminhos e como inescrutáveis são os seus juízos, porque quem conheceu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Aí Paulo entendeu a dinâmica da questão e ele mesmo responde: agora eu entendo, eu não dei nada, eu não fiz nada, eu não mereço nada, é porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele glória na igreja por Cristo Jesus em todas as gerações, para todo sempre. Amém. E Paulo aos Efésios, ele entra nesta dinâmica dizendo: a graça é um presente, mas vocês são pequenos, então eu dei um meio para vocês agarrarem o presente, que é a fé. A fé que te faz enxergar o quão pequeno você é e mesmo assim aceitar um amor que é maior do que uma avalanche sobre a tua vida. É essa fé que faz você olhar para dentro de si e reconhecer todas as suas misérias, mas quando você enxerga aquele que se permitiu ser erguido na cruz, até o seu medo de agarrar este presente, ele cai por terra, porque é um amor imenso, é um amor grande demais. As cadeias se quebram, o medo ele vai embora, aquilo que aprisionava agora é liberdade que as pessoas recebem por conta da fé. E Paulo vai tratar da fé. No capítulo 3 ele vai falar do seu apostolado, defendendo a ele e se apresentando aos gentios. E no capítulo 3 também, agora mesmo preso, olha que coisa interessante, porque a petição de Paulo nesta carta poderia ser em seu favor: irmãos em Éfeso, orem e roguem por mim, estou aqui preso em Roma. Mas não, ele está preso em Roma e a preocupação é o quê? Com a igreja. Está passando prova e a preocupação é o quê? Que a obra dê continuidade, que o nome do Senhor seja glorificado. Aí Paulo ele vai fazer uma oração, ele vai dizer assim: por causa disto, daquilo que eu espero que Jesus faça em vocês, eu não estou de joelhos por minha causa, mas por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito, não na cara, não na aparência, mas no homem interior, a fim de que, estando arraigados e firmados em poder, poderdes perfeitamente compreender, junto com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios, não é raso não, não é pela metade, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aí ele termina dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo. Você entende que isso, Paulo, ele vai em hierarquia, em escala, porque ele não está dizendo que Deus entra para fazer alguma coisinha, não, quando ele entra ele já faz tudo. Mas da sua morada, mesmo fazendo tudo, ele olha e diz: cabe mais. Aí ele vai e faz muito mais. Aí da sua morada ele olha e diz: eu acho que cabe mais, abundantemente. Mas da sua morada ele ainda olha e diz: eu acho que ainda cabe mais. Aí ele vai em outra esfera. Aí Paulo diz: além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Paulo vai tratar de bênção, Paulo vai orar, Paulo vai falar da nova vida em Cristo, Paulo vai falar do apostolado, Paulo vai orar pelos gentios, ele vai exortar agora a igreja para ser o quê? Unidade. Que não tem divisão, o propósito é o mesmo, o lugar que estamos caminhando é o mesmo, o entendimento é unidade, é corpo. Paulo escreve para que acabasse entre os irmãos em Éfeso a errônea ideia de que cristão judeu tinha privilégio por ser da mesma linhagem. Não tem linhagem, não tem privilégio. O corpo é um só, é o corpo místico de Cristo na terra, batizado e dado o nome de igreja. Não tem organismo maior. Aí Paulo ele vai dizer para os irmãos: rogo-vos eu, que não estou livre, estou preso, o preso do Senhor,
que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, guardando a unidade e o vínculo da fé. Há um só corpo, um só Espírito, pelo qual também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, por todos e em todos, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Isto é, se é que não que também antes tenha descido às partes mais baixas da terra, porque aquele que desceu é o mesmo que subiu aos céus acima de todas as coisas, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, a outros para pastores e doutores. Para quê? Querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, até que todos cheguemos à unidade da fé, a varão perfeito, a estatura da medida completa de Cristo, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Sabe o que Paulo está falando? Se unam. Se unam. É um corpo só, e é uma cabeça. E glórias a Deus que é a cabeça se permitiu por um tempo ser retirado, mas ele ressuscitou, e esta cabeça não vai morrer. E é por isso que você que é corpo tem garantia que também não morrerá, ainda que o corpo na terra sucumba naquele grande dia. Segundo Paulo diz à igreja de Tessalônica, o mesmo Jesus descerá do céu com alarido de glória, com voz de arcanjo e a trombeta de Deus, e quem está morto ressuscitarão primeiro. A Bíblia diz que até o mar vai ter que dar conta aos seus mortos. Imagine essa cena. A trombeta tocou e alguém vai dizer, mas foi cremado. A trombeta tocou, alguém diz, foi acidente e sumiu no mar. Sabe que a Bíblia me diz? Que quando a trombeta tocar, ouvirá-se a voz dizendo ao mar: devolva. Ao pó da terra, devolva. 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 E Paulo está dizendo, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós que estamos vivos nos encontraremos com eles, e juntos seremos arrebatados até as nuvens, lugar do encontro com o noivo, que é casamento, e juntos entraremos até os céus. Essa que é a cabeça, que está viva e ressuscitou, nos garante essa vida eterna. Aí Paulo vai tratar de unidade, Paulo vai falar da nova vida em Cristo, Paulo vai falar do que é andar na luz. Paulo também em Éfeso, ele vai falar dos deveres conjugais, mas exemplificando ao próprio Jesus. Do jeito que ele trata a igreja, é o jeito que você tem que tratar também a tua família, a tua casa, a tua esposa. Assim como Jesus dá a vida pela tua esposa, será? Eu creio que sim. É desse jeito que ele exemplifica. Aí ele entra no capítulo 6, vai começar a aconselhar os filhos, pai para filho, filho para pai. Aí ele entra no verso 10 para terminar e concluir a carta. Aí ele vai dizer assim, ó, no demais, é conclusão. Estou terminando essa carta. Você entende que ele faz um compilado de vários assuntos, mas o tema central é único: Cristo. É o Cristo que abençoa, é o Cristo que ressuscita, é o Cristo que é exemplo para a família, é o Cristo que é o exemplo da unidade, é Cristo, Cristo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu amo ler isso daqui. Fortalecei-vos no Senhor. Aí eu me lembro de Isaías capítulo 40, verso 31, que me diz assim: os que esperam no Senhor. Você entende que aqui, tanto Isaías sendo usado pelo Espírito, quanto Paulo, eles pegam o Senhor, a Deus, o poderoso, geograficamente como o lugar que se deve estar. Então ele está dizendo em alto e bom som:
Fortalecei-vos estando nele. Não tem força longe dele, não tem meios longe dele, não tem poder longe dele, não tem armas longe dele. Quer porta aberta, quer vitória, quer unção de Deus, quer família restaurada, quer vida transformada, fortalecei-vos no Senhor.